Todo mundo acha que One Piece é uma história sobre piratas, mas e se eu te disser que você entendeu completamente errado? Se você prestar atenção mesmo, vai perceber que o Luffy nunca agiu como um pirata, ou no mínimo como um pirata comum. É que tem uma coisa que ninguém percebe desde o primeiro episódio, que tá sendo muito bem apresentado e explicado na live action lá da Netflix. Então por que ele quer se tornar o rei dos piratas? Bom, hoje eu vou te mostrar que talvez Luffy ele tá muito longe de ser um pirata e te explicar o que a história tá nos mostrando que ele é de verdade. Tá, meu nome é Kevin, esse aqui é o Cenário, o seu canal sobre coisas legais e interessantes de assistir. Eu tô sempre falando detalhes e explicando a verdadeira mensagem por detrás de todos esses entretenimentos, explicando o verdadeiro significado de coisas que passam desapercebido de quase todo mundo, inclusive sobre o Luffy, né, gente? Mas vamos lá, começando do básico. Se eu falo pra você a palavra pirata, qual é a primeira coisa que te vem na cabeça? Talvez seja camelô, né? Mas pensando em um personagem, na pessoa, pirata. Esse cara é um pirata. Talvez você pense no Jack Sparrow, de Piratas do Caribe, ou dos piratas de Assassin's Creed. Mas a maioria das pessoas não pensam em um cara com um chapéu de palha. Isso porque eu tô falando só da aparência, mas agora vamos falar sobre as atitudes. Qual que é a maior ambição dos piratas, normalmente? O que eles mais querem? Bom, eles querem riqueza, poder, domínio, mas o Luffy, ele rejeita tudo isso. Ele não quer saber de governar ninguém, não quer mandar em ninguém, e nem se preocupa com dinheiro. Então qual que é o propósito dele? Por que ele tá nesse mundo? Porque tudo que a gente tem é ele repetindo e lutando e buscando e se esforçando para se tornar o rei dos piratas. Mas qual que é o propósito disso? Já que não se encaixa com o padrão de pirata. Porque a gente já concorda que ele, no mínimo, não é um pirata normal. Ele não age como pirata, não pensa como um pirata, não tem ambições de pirata. Fala a verdade, você concorda comigo? Já comenta aí se eu tô interpretando errado o piratês, a pirataria de One Piece. Comentou? Porque agora eu vou te explicar se o One Piece, né, ele tá contando a história de um Luffy que não é pirata, né, que tá distanciando do que é ser pirata. Então eu vou te explicar pra onde ele tá sendo levado, o que a história nos tá revelando e pra onde a história tá apontando o que ele é de verdade. Se liga só, toda vez que o Luffy chega em algum lugar, ele causa confusão. Não, quer dizer, alguma coisa acontece. E essas coisas não tem nada a ver com pirata, ele não conquista territórios, ele liberta pessoas, ele não cria um império, ele destrói opressões. E isso se repete várias vezes ao longo da história dele e isso não é coincidência. Isso na verdade é um padrão. E é aqui que a história muda completamente. E, inclusive, o live action ele tá conseguindo nos trazer mais profundidade e clareza sobre isso que eu tô falando. Porque talvez a história de One Piece nunca tenha sido sobre pirata. Não é sobre os piratas, mas é sobre a liberdade. Talvez você concorde comigo, você que gosta, que é fã de piratas, que já consumiu vários outros tipos de histórias sobre piratas, sempre é sobre liberdade em uma linha tênue entre a liberdade e a rebeldia, né? Pessoas contra os sistemas que querem navegar mar aberto com muita liberdade, sem prestar contas pra ninguém. Só que isso é genérico demais e o One Piece, ele tem uma maestria de trazer essa mensagem em um Luffy que não é um personagem, mas é um símbolo e representa essa quebra de sistemas, né? A recusa de viver preso e a coragem de ser livre, mesmo que o mundo inteiro esteja contra você. E isso explica por que as pessoas seguem o Luffy. Isso é uma coisa muito importante que a gente percebe na história. Não é pela força dele, não é pelo sonho dele, mas é porque os personagens, quando eles estão com o Luffy, eles se sentem livres. Ele não lidera pela autoridade, pela imposição, o que é diferente de vários outros piratas que ele conhece e enfrenta. Ele lidera as pessoas pela liberdade que ele transmite. Por isso que a gente tem uma teoria, todo o fandom aí, que é tão forte que eu acho que nem é uma teoria, de que o One Piece não é algo físico, né? Não é um lugar, não é uma coisa, mas sim o conceito, essa energia que eles têm. Se você não conhece essa teoria, comenta aí também que eu trago um vídeo só explicando ela pra você. Aliás, melhor ainda, comenta aí sobre essa teoria, a sua opinião e a sua visão dessa teoria. Pra quem não conhece, vai dar uma olhadinha nos comentários e já vai ficar sabendo, porque eu tenho certeza que você é muito fã. Então, talvez o maior erro de quem assiste One Piece está nessa interpretação e não conseguir captar o que a história está contando pra gente. Porque as pessoas que olham de uma maneira muito rasa e superficial podem achar que é uma história sobre uma caça ao tesouro. Mas entendendo que o Luffy não é só um personagem, mas também um símbolo, e o One Piece não é algo físico, mas tá longe de ser um baú gigante. Ele é um estado, um símbolo, a liberdade completa. E se isso for verdade, se a história nunca for sobre o pirata e um tesouro, Luffy nunca quis ser um rei no sentido de dominar, no sentido da fama dele, mas no sentido de ser
ser o homem mais livre do mundo. E agora eu quero saber, você acha que One Piece é uma história só sobre piratas? Ou ela faz bem mais sentido agora? Comenta aí, não esquece de se inscrever. Esse canal aqui tem os vídeos mais da hora sobre assuntos que você mais gosta. E inclusive não tem ninguém falando sobre os mesmos assuntos que a gente tá falando aqui. Menos ainda dessa forma. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.